Na década de 1930, houve o primeiro grande boom da indústria de quadrinhos no Japão. Surgiram editoras e séries especializadas, teve toda uma profissionalização dos autores, vários autores com formação artística começaram a trabalhar com quadrinhos, e ocorreram os primeiros grandes sucessos comerciais dos quadrinhos, como a obra do Tagawa Suihō, por exemplo. O Norakuro não só virou história em quadrinhos, como ganhou animação, brinquedos, parques temáticos. Então as histórias em quadrinhos no Japão se tornaram de fato um tipo de indústria cultural nos anos 30 no Japão. Só que havia uns problemas bem graves também com o qual a indústria de quadrinhos teria que lidar. O primeiro deles era a censura. O ministro da Educação japonês durante a década de 30, ele falava abertamente que via as histórias em quadrinhos como algo que não era bom para a juventude. As histórias em quadrinhos, por tratarem de temas fantasiosos e fantásticos, iam distrair as crianças, esses jovens, a ver e a pensar nas coisas que de fato eram importantes para a vida e que de fato eram importantes para a sociedade japonesa. Quando ele falava isso, ele pensava que enquanto os jovens estavam lendo quadrinhos, eles não estavam usando esse tempo para dedicar a coisas que se importam, que eram apoiar o totalitarismo imperialista japonês. E por isso os quadrinhos eram um problema. Então no Japão dos anos 30 também vai ter um tipo de preconceito em relação aos quadrinhos, ser visto como uma leitura menor porque distraía as crianças do que realmente importava. E mais do que isso, no final dos anos 30, começo dos anos 40, vão se criar leis de censura. O governo vai começar a criar pautas sobre o que poderia ou não ser tratado nos quadrinhos, o que deveria ser tratado ou não nos quadrinhos, e vai fazer pressão nas editoras e nos autores. Um outro grande problema era uma questão material, que era a falta de papel. No Japão, durante a guerra, na década de 30, 40, e mesmo logo depois da guerra, no começo da reconstrução do Japão, o papel passou a ficar cada vez mais raro e cada vez mais caro, porque o papel era destinado para os serviços de guerra, tanto que isso aconteceu no mundo todo, né? Inclusive nos Estados Unidos, várias revistas de quadrinhos durante a época da guerra diminuíram o número de páginas. Só que no Japão o problema podia ficar um pouco mais sério, né? Porque o Japão é um país territorialmente pequeno, é uma ilha isolada, e a produção e o trânsito de matéria-prima e da produção de papel em si é um pouco mais difícil do que num grande país dentro de um continente com vários vizinhos e com um grande território. Então, com o aumento do preço do papel, tudo que era feito em papel começou a ficar mais caro e alguns itens, como os livros, começaram a se tornar artigos de luxo. O livro se tornou uma coisa cara e para ter um livro a pessoa tinha que ter grana. Por exemplo, o Tezuka, quando era criança, na biografia dele, contam que ele tinha uma coleção de 200 mangás. O Tezuka tinha 200 mangás porque o Tezuka era de uma família que tinha grana, mas a maioria das pessoas não tinha acesso a isso. Então as editoras de quadrinhos, elas criaram basicamente duas estratégias para lidar com isso. A primeira delas foi a criação de um mercado de aluguel de livros e de mangás. Então, no Japão dos anos 30, era comum ter as locadoras de livros, igual existiam as locadoras de filmes no Brasil dos anos 90, por exemplo. Então, comprar um livro era caro, mas alugar o livro era barato. Então, tinha as locadoras de livro, a pessoa ia lá, alugava por um preço bem mais em conta, lia, devolvia e depois podia pegar outro. E, tendo esses estabelecimentos que se dedicavam a aluguéis de livro, valia a pena comprar o livro para depois recuperar o dinheiro e ganhar o lucro alugando. Então era uma saída para esses livros. E várias publicações começaram a ser feitas destinadas exclusivamente para o mercado de aluguel. Então tem o famoso mercado de Acarron, né, dos livros vermelhos, eram livros de capa vermelha que eram feitos para o mercado de aluguel, e tinham várias coleções e séries de quadrinhos que eram feitas especificamente para esse mercado de aluguel. Mas a outra estratégia, que é a que interessa para o assunto que eu vou tratar hoje, é que as editoras buscaram uma saída numa outra mídia, o Kamishibai. O Kamishibai era uma linguagem que já existia. Na década de 20, por exemplo, existiam vários apresentadores de Kamishibai espalhados pelo Japão. Só que nos anos 30 deu um crescimento, não só pela questão da falta de papel e dessas editoras migrarem, se direcionarem para o Kamishibai, como também pelo motivo do aumento do desemprego. Muitos japoneses desempregados, né? O efeito da Grande Depressão também chegou no Japão, e o Japão estava naquela guerra constante. Antes de entrar em guerra com os Estados Unidos, ele já estava em guerra com a China, com a Coreia e no Pacífico. E vários desempregados viram no Kamishibai uma tentativa de procurar uma renda. Então, nos anos 30, teve um crescimento do Kamishibai e teve uma profissionalização do Kamishibai. O Kamishibai basicamente era assim, eram apresentadores que eles andavam pela cidade com carrinhos. Então as pessoas pagavam os trocados para esses apresentadores e eles paravam esse carrinho e o carrinho se montava como um mini palco. Então esse apresentador de Kamishibai, ele começava a narrar uma história e ao mesmo tempo que ele narrava uma história nesse mini palco,
palco tinham desenhos que ilustravam a história. Então, conforme ele ia narrando, ele ia trocando os desenhos para acompanhar a narrativa. Então, o Kamishibai é um tipo de contação de histórias acompanhada por ilustrações. E nos anos 30, com esse crescimento do Kamishibai, vai ter muitos apresentadores de Kamishibai e as editoras vão se direcionar para o Kamishibai. Então, elas vão começar as editoras a produzir obras para Kamishibai. Então, essas obras de Kamishibai feitas por editoras eram obras que eram produzidas em série, em que o apresentador de Kamishibai comprava já pronto um livrinho que tinha narrado uma história e uma série de desenhos feitas em tamanho grande, coloridas num tipo de papel mais grosso, um tipo de papel cartão. Então o apresentador comprava essa história e usava no carrinho dele. Então tinha o livro de histórias, mas era normal que com a apresentação repetida, o apresentador decorava a história. E vários dos apresentadores, eles inventavam, eles modificavam, eles acrescentavam. Então a atuação do apresentador contribuía para a narrativa. Mas com o investimento das editoras em Kamishibai, essas histórias deixaram de ser coisas artesanais e se tornaram obras feitas em série. Então uma editora lançava uma obra específica no formato de Kamishibai e vários apresentadores de Kamishibai compravam aquela mesma história, com aquelas mesmas desenhos, mas cada um podia contar com variações e iam apresentá-lo pela cidade. E com isso teve toda uma profissionalização dos Kamishibais. Começaram a ter roteiristas e desenhistas que trabalhavam especificamente para o Kamishibai. E o Kamishibai, ele durou mais ou menos até os anos 50. Na década de 50 vai acontecer duas coisas, né? Uma delas que é a reconstrução do Japão, as pessoas vão ter dinheiro de novo e vão poder comprar os livros. As pessoas vão conseguir outros empregos e muitas pessoas que apresentavam Kamishibai por falta de opção vão ter empregos em outras áreas. E vai surgir a televisão, e perto da televisão o Kamishibai vai ser visto por muitos como algo obsoleto. E nesse período da década de 50, vários autores de Kamishibai vão abandonar o Kamishibai e vão migrar para os quadrinhos. Então vários autores famosos como Mizuki Shigeru, como Shirato Sanpei, eles eram autores que trabalhavam com Kamishibai. E com o declínio do Kamishibai, eles passaram a produzir quadrinhos. E não só eles, vários outros autores ali daquela segunda geração do Gekiga, o pessoal que vai trabalhar na Garou no começo da revista, eram muitos deles pessoas que vieram do Kamishibai. Inclusive isso vai afetar bastante a estética do desenho dessa segunda geração de autores do Gekiga. E nesse contexto do Kamishibai vai surgir um personagem importante que é o que eu quero tratar aqui hoje. Em 1930 vai ser publicada uma dessas peças de Kamishibai. Essa peça tinha roteiros do Tsuki Michio e os desenhos eram de um desenhista novato que tinha 17, 18 anos na época, que era o Nagamatsu Takeo. E essa obra é uma obra perdida. Nenhuma cópia dessa peça de Kamishibai sobreviveu. Mas ela apresentou um personagem que sobreviveria até hoje, que é o Ogon Bate. Na época o personagem foi um sucesso, ele teve continuações, essa peça teve continuação feita pelos autores, só que ao mesmo tempo, na época não existia registro de direito autoral sobre o Kamishibai. Então várias editoras concorrentes contrataram autores para fazer plágios, para fazer outras histórias e outras versões do personagem. Então o Ogon Bate se espalhou por todo o Japão e se tornou extremamente popular. Inclusive na década de 30 tinha até um crossover dele em que ele lutava com King Kong, por exemplo. Se bem que nos anos 30 quase todos os personagens famosos japoneses em algum momento tiveram um crossover com King Kong. Então o Ogon Bate se tornou extremamente popular no Japão, teve um monte de peças de Kamishibai, oficiais e piratas, e depois nos anos 40 o Tsuzuki e o Nagamatsu, eles recuperaram a história refazendo elas no formato Emonogatari. O Emonogatari eu pretendo falar sobre ele num vídeo futuro, mas foi uma forma do personagem sobreviver. Até que em 1947 o Nagamatsu decidiu pegar essas histórias e readaptar elas no formato de histórias em quadrinhos. Então se teve a primeira versão do Ogon Bate como história em quadrinhos. Sendo que no mesmo ano, também em 1947, o ano que o Tezuka estreou como quadrinista profissional, quando ele publicou o Shin Takarajima, ele também fez uma versão do Ogon Bate no mesmo ano. E ele continuou tendo vários plágios, né? Em 49 teve uma outra versão pirata no formato de quadrinhos. A segunda versão pirata em quadrinhos, a primeira foi do Tezuka e a segunda foi o Ogon Kamen. Em 1950 teve o primeiro filme, que é até consideravelmente fiel à versão original. E tiveram várias versões posteriores. Teve um filme de 66, que inclusive é com o recém-falecido Sonitiba. Um outro filme foi feito em 1972. Teve uma série animada de 1967 a 1968, que inclusive passou aqui no Brasil. E o personagem ganhou o nome de Fantomas nessa versão. E para se entender a importância do personagem, eu vou comentar o primeiro arco de histórias. Essa edição que eu tenho aqui é em 2 volumes, ela é de 1949
75, e ela contém os 4 capítulos adaptados pelo Nagamatsu para o formato em quadrinhos, e ainda um 5º capítulo que é no formato Monogatari, que o Nagamatsu nunca chegou a transformar como quadrinho. E essas são todas as versões no formato em quadrinhos feitas pelos autores original, né? As outras histórias que eles fizeram foram todas como Kamishibai, e nem todas sobreviveram. Mas nessas histórias, a proposta do Nagamatsu era pegar aquelas histórias originais que ele e o Tsuzuki tinham transformados em Monogatari e passar para a linguagem em quadrinhos. Mas tem algumas modificações, principalmente no visual do personagem. Então assim, a primeira história, que é baseada no Kamishibai original, e que é uma obra que se perdeu, mas segundo o Tsuzuki, ele se chamava Kaito Kurobachi. Kaito é uma expressão que poderia ser traduzida como o ladrão fantástico ou ladrão fantasma. Era uma expressão que era bastante usada nas traduções para o japonês daqueles personagens da literatura que eram apresentados como grandes ladrões. Ladrões incríveis que entravam em salas completamente fechadas que ninguém poderia entrar. A ideia do Kaito, esse ladrão fantasma, esse ladrão sobrenatural. Nas traduções japonesas do Arsène Lupin, por exemplo, ele era chamado de Kaito. E vários personagens desse tipo estavam em alta no Japão naquele período dos anos 30. E Kurobachi, Kuro é preto, então seria um morcego negro. E a história começa com 2 camponeses que têm uma fazendinha ali nos pés do Monte Fuji. Eles estão plantando a horta deles e eles encontram uma estátua de cerâmica pré-histórica, que está muito associada com a tradição daquelas cerâmicas pré-históricas japonesas da Era Jomon. E tem todo o espanto, os camponeses encontraram uma cerâmica pré-histórica e tal, a cerâmica vai para a universidade, para os cientistas estudarem, só que do nada aparece essa figura que é o Kurobachi, que é um sujeito que usa um manto todo negro, ele é seguido por morcegos negros, e o rosto dele tem uma caveira. E ele se propõe a roubar essa relíquia arqueológica. E ao longo da história, ele e os capangas dele vão fazendo vários grandes roubos para roubar outras relíquias arqueológicas. Até que eles roubam um colecionador, e o colecionador contrata o detetive Oki. E o detetive Oki vai investigar o que está acontecendo, e óbvio, como todo grande detetive, que vai investigar um crime feito por um grande criminoso, ele leva o filho dele, que é criança, junto, que é o Masaru. E na investigação do Oki e o Masaru tentando descobrir quem é o grande ladrão, acabam mostrando que o Kurobachi, ele tem os capangas dele e faz parte dos planos dele roubar várias dessas relíquias para descobrir um segredo. Tanto que o título do arco é Nazo no Maki, é o arco do mistério. Só que Nazo não só é mistério em japonês, como é o nome de um personagem que vai aparecer mais pra frente. Só que o que essa história faz é não seguir aquilo que a maioria dos manuais de roteiro dizem. Porque muitas vezes é difícil entender quem é o protagonista da história. Ele não segue exatamente uma linha. Em alguns momentos o protagonista parece que vai ser o detetive Oki, daqui a pouco é o Masaru, daqui a pouco é um figurante aleatório, daqui a pouco é um dos criminosos da gangue do Kurobachi. E a história ela vai tendo várias reviravoltas. Do nada acontece uma coisa completamente inesperada. Numa hora o detetive Oki é sequestrado e ele simplesmente some da história. E não só o detetive Oki é sequestrado, como a esposa dele também é. Então tá lá o Masaru triste e aparece uma menina que ele conhece, que o irmão dela diz que também foi sequestrado por Kurobachi. Daí os dois resolvem investigar. Daí nessa investigação eles decidem procurar o Rei Serpente. O Rei Serpente é um maluco que vive na montanha, que vive só usando uma tanga tigrada e usa um tacape de ferro gigante, parece um daqueles onis dos mitos shintoístas, ao mesmo tempo que ele é uma mistura com o Tarzan. Ele é um eremita que ele conversa com os macacos e ele tem um leão de estimação. E do nada esse cara aparece no meio da história e meio que vira o protagonista. Ele vira o aventureiro junto com o Masaru e a menina, que é a Kazuko, e os três montam no leão e vão lá resgatar a família deles no covil do Kurobachi. Enquanto isso, o Kurobachi ele tem 3 capangas, né? Que é o velho Okuma, uma mulher que é o Mitsu e o Dr. Dobrowski. E o Dr. Dobrowski, ele conta que ele está construindo um tipo de tanque. E ao longo da história ele está construindo um tipo de tanque, daí ele se distrai para fazer outra coisa, daí o Kurobachi manda ele construir o tanque de novo e tal. E chega um momento que parece que a história vai chegar no clímax dela, que é quando finalmente o Rei Serpente e o Masaru invadem a fortaleza do Kurobachi, soltam
soltam os prisioneiros e tal, e vão confrontar o Kurobachi. E o leão do Rei Serpente, ele ataca o Kurobachi e arranca as pernas do Kurobachi fora. Só que quando o Kurobachi está para ser completamente derrotado, o Dr. Dobruski ativa o tanque que ele estava construindo, que na verdade era um tipo de robô dragão gigante, e consegue resgatar o Kurobachi e levar o pai do Masaru prisioneiro ainda. E ainda conseguir ficar com todas as estátuas que eles estavam carregando. E eles descobrem que aquelas estátuas que eles estavam carregando, aquelas relíquias arqueológicas que eles roubavam, elas revelavam um mistério Naso, que era a entrada para o reino subterrâneo. E o plano do Kurobachi era conseguir a entrada do reino subterrâneo para ir lá e roubar os tesouros deles. E o Kurobachi, sem as pernas, ele decide que vai se instalar nessa ilha que ele descobriu, que eles chamam de a Ilha Naso, e ele passa a usar um capuz que parece que tem umas orelhas de morcego e resolve que a partir de agora ele vai ser o rei da Ilha Naso e ele vai ser o Naso. E quando a história está chegando no fim, a gente pensa, tá, agora vai terminar esse troço, o que eles vão fazer para salvar o pai do Masaru? Então o Rei Serpente conta para o Masaru e para Kazuko que existe uma montanha, que lá nessa montanha estava escondido alguém que está lá há milhares e milhares de anos, que é um tipo de deus da justiça, o emissário da justiça, o aliado da justiça, alguma coisa assim. E eles resolvem pedir ajuda para esse sujeito. E quando eles vão até essa montanha, eles despertam esse sujeito, que é o Ogonbate. Então o Ogonbate aparece, o Ogonbate ele é uma oposição ao Kurobachi, né? O Ogon é a cor dourada, então o Ogonbate é o morcego dourado. E o Ogonbate decide que vai ajudar eles a salvar o pai do Masaru e derrotar o Kurobachi, que agora passou a se chamar Naso. O Ogonbate dessa versão, a gente consegue ver que ele tem umas diferenças bastante grandes em relação à versão original. Mas sendo que o Nagamatsu desenhou as duas versões. A gente tem que lembrar que a primeira versão foi feita em 1930, quando ele tinha 17 anos, e essa aqui foi desenhada em 1947. Na versão original, o rosto dele é explicitamente o de uma caveira dourada. E ele usa uma jaqueta verde com uma capa vermelha e tal, e usa como arma um florete. Nessa versão de 47, a roupa é muito parecida com a versão original, só que ela é muito mais naturalista, né? Ela é muito mais detalhada. Por exemplo, na versão original ele tem essa gola elisabetana, só que é extremamente mais esquemática. Os babados na manga também são extremamente mais esquemáticos. E aqui o Nagamatsu mais experiente faz de uma maneira mais naturalista. Só que o que mais se destaca nessa diferença é o rosto dele. Porque nessa versão o rosto dele lembra menos uma caveira. Ele tem um nariz, ele tem um cabelo loiro e ele tem esse chapéu com pena. E o florete dele é substituído por uma bengala, por um cajado, só que ele também usa como florete. Essa versão que ele tem chapéu, nariz e cabelo, ela só vai durar aqui nessa época do Nagamatsu, no plágio aquele que eu mostrei, o Ogon Kamen, mas logo depois os autores que vão trabalhar depois que o Nagamatsu parar e assumirem as continuações, eles vão voltar para o visual original, com aquele rosto de caveira. Apesar de que o florete nunca vai voltar a ser florete, ele vai ficar sendo uma bengala. Alguns comentários de autores japoneses que eu li falando sobre isso, eles levantam a hipótese de que talvez as mudanças feitas pelo Nagamatsu tenham a ver com a censura da ocupação dos Estados Unidos. Na época da ocupação dos Estados Unidos, era proibido se tratar de temas bélicos, militares e de guerra. Então faz bastante sentido a espada dele virar uma bengala nesse contexto. Mas agora eu não sei se faria sentido mudar o rosto dele, se a imagem de um herói com rosto de caveira iria chamar a atenção da censura. Tá, mas qual é a relevância desse tal de Ogonbate? Nesse mesmo volume tem um pós-fácil do Suzuki, em que ele vai comentar sobre a criação do Ogonbate. Não só isso, ele vai comparar o Ogonbate e a ideia de super-herói japonês com os super-heróis dos Estados Unidos. Ele vai citar o Batman, o Superman, o Besouro Verde, e ele vai falar que esse tipo de herói na época não existia. E que a forma como ele criou o Ogonbate também foi diferente. Porque quando eles estavam escrevendo a história original, ela se chamava Kaito Kurobato. Então é o ladrão fantástico Kurobachi. E essa sensação de que ela não tem um protagonista, de que a gente não sabe direito quem é o protagonista, qual é o caminho que a história está seguindo, é porque, a princípio, o protagonista era o vilão. O protagonista era o Kurobachi, inspirado nessas histórias tipo a do Arsène Lupin e de outros grandes ladrões.
A história era a história de um grande criminoso e das pessoas que iam tentar capturar esse grande criminoso e não iam conseguir capturar ele para mostrar, olha como ele é um ladrão incrível. Só que ao longo da história, conforme ela é ficando mais complicada, conforme o detetive Oki não dá conta, aparece o Rei Serpente e tal, o Tsuzuki percebeu que ele não sabia como concluir a história. Como ele ia fazer com que os protagonistas derrotassem esse vilão, se esse vilão era tão incrível, se ele era o maior ladrão do mundo, ele era o maior criminoso que já existiu. Então ele confessa abertamente nesse pós-fácil de que ele resolveu usar um Deus Ex Machina. Ele pensou, o que pode derrotar o maior criminoso do mundo? Algo tão poderoso quanto ele, só que o inverso. Então ele tenta, para lidar com o Kurobat, com esse morcego negro, ele cria um morcego dourado, que é o Ogombat. Então só um herói tão poderoso quanto o Kurobat daria conta dele. Então a ideia do herói é que ele não nasce como protagonista. Ele nasce a princípio como um Deus Ex Machina para lidar com um vilão protagonista. E uma coisa que eu parei para pensar só agora que eu li essa obra, que nunca tinha me passado pela cabeça, é quanto o Skullman do Shinomori tem inspiração no Kurobat. A ideia desse grande criminoso, desse anti-herói ou vilão que é o protagonista, que se veste de preto, que usa a máscara da caveira e que é o maior criminoso que já existiu, que ele se gaba por ser um grande criminoso e que a história é toda em volta do crime dele e das pessoas tentando capturar ele e não conseguirem. Mas tem outro ponto aqui que é relevante, talvez o mais relevante pro conceito, pro personagem do Ogombat, é o conceito dele. Porque o Ogombat, ele se apresenta como um deus da justiça. Se a gente pensar dos heróis japoneses dos anos 30, eles eram ou heróis ocasionais, eles estavam numa grande aventura e tem um vilão que está tentando impedir eles têm que escapar desse vilão, ou eles eram os heróis de guerra. Eram heróis que iam lá e iam lutar com os inimigos na guerra. E mesmo os personagens que também eram cômicos e atuavam como heróis, eles eram heróis de guerra. O Norakuro, o Tanque Tankuro, eles eram heróis porque eles derrotavam os inimigos do Japão. Agora o Ogombat, ele não se apresenta como um herói de guerra. Ele não se apresenta como um herói porque ele derrota os inimigos da nação. Ele se apresenta como um defensor da justiça. E ele não vai defender o Japão. A discussão nacionalista em nenhum momento aparece. Ele vai defender o reino subterrâneo. No segundo arco, o Kurobat agora se chama Naso, ele consegue invadir o reino subterrâneo e os protagonistas, juntos com o Ogombat, descem para o mundo subterrâneo para ajudar a rainha do mundo subterrâneo e o povo de lá, que é um povo pacífico, a se defender deles. Depois, nas sequências, aparecem um grupo de demônios espaciais que se aliam com Naso, eles vão para o espaço, para o planeta desses demônios espaciais, depois aparecem outros alienígenas, e é uma confusão sem fim, várias coisas aleatórias acontecendo uma depois da outra e a gente nunca sabe quem é o protagonista. Mas o Ogombat vai lá defender esses lugares, ele vai lá defender a justiça no espaço, ele vai em outro planeta para defender as pessoas desse outro planeta, porque ele se diz, eu sou o aliado da justiça, eu sou o deus da justiça. Então ele não é um herói por méritos de conquista, ele não é um herói pelas virtudes competitivas. Ele se apresenta como um herói por ter virtudes morais. E além disso, o Ogombat, ele é um grande espadachim, ele tem alta resistência, ele tem super força, ele voa com a capa vermelha balançando, e ele também tem um dragão gigante de estimação que ele manda montado em cima e manda tacar fogo nos inimigos e tal. Então o Ogombat, ele é um herói que se apresenta como um herói moral, que defende a justiça de uma maneira abstrata, de uma maneira ampla, que usa uma roupa colorida, usa uma capa vermelha, voa, tem super força, invulnerabilidade, e ele surgiu em 1930. Então, uma das questões que se levanta quando se analisa o personagem é que ele coloca em xeque várias questões que a gente dá por certo quando a gente trata do tema. Entre elas que o Superman foi o primeiro super-herói, que os super-heróis são uma tradição que surgiram nos Estados Unidos e que os super-heróis surgiram nas histórias em quadrinhos. Porque o Ogombat surgiu no Japão em 1930 em peças de Kamishibai. E é difícil não ver nele todos os elementos que constituem um super-herói. Ele é um herói não só por conquista, ele tem os valores morais, ele se apresenta como alguém moralmente correto que quer defender uma moralidade. Ele tem os superpoderes, lembrando que o Tsuzuki, ele apresentou um vilão que era tão absurdamente poderoso que o único jeito de lidar com ele era criar um herói mais absurdamente poderoso ainda. Então o conceito do Ogombat já está naquilo dele ser um herói imbatível. E ele vai lidar com fantasia, ele vai lidar com ficção científica, ele vai lutar com robôs gigantes e com extraterrestres e com criminosos
como não classificar o Gombat como um super-herói? E se a gente classifica ele como um super-herói, como a gente vai colocar ele nessa narrativa de que o Superman é o primeiro super-herói? Então ele coloca em xeque muitos desses discursos que criam essas narrativas de origem. Ah, o primeiro, o fundador e tal. Superman é o primeiro super-herói. Os super-heróis são uma linguagem típica e originária das histórias em quadrinhos. Só que daí o que a gente faz com o Gombat? Mas o mais doido é que ele tem todos os elementos de um super-herói, ele é anterior ao Superman, mas a gente não consegue construir uma linguagem para sair dele e chegar no Superman. O Siegel e o Shuster não viram o Gombat. E o Gombat, ele não nasceu daquele contexto dos Estados Unidos, da Grande Depressão, da comunidade judaica de Nova York e de todo esse contexto que criaram os super-heróis. Então, como é que esses mesmos elementos apareceram no Japão num contexto diferente e depois aparecem nos Estados Unidos, mas ou menos na mesma época, mas um pouco de diferença, mas eles não têm esses vínculos diretos, né? O Gombat não está ligado à tradição dos heróis da Pulp Fiction diretamente, por exemplo. Mas mesmo assim, ele e o Superman convergem em vários pontos. E tem outras questões interessantes também que dá pra gente pensar. Uma delas que me chamou a atenção é que existe um tipo de ética entre os vilões que é bem bacana. O Kurobato, ou que depois vira o Naso, ele tem os 3 capangas dele. Mas diferente desses super vilões tradicionais, que ele é mal com os capangas dele, que ele vai lá e pune quando eles fracassam, não. Quando um dos capangas do Naso falha, ele vai lá e resgata esse capanga. E esses capangas têm uma lealdade com ele, e ele tem uma lealdade de volta com os subordinados dele. Então tem vários dos capangas, os soldadinhos que usam máscara, que são aqueles capangas genéricos, mas tem esses 3 personagens. O velho Okuma, a Omitsu e o Dr. Dobroksky, que são aqueles personagens que acompanham ele o tempo todo e eles se protegem uns aos outros. Depois, quando os demônios do mundo celeste aparecem, eles encontram o Naso e reconhecem o Naso. Oh, o grande senhor Naso, sua fama como grande vilão chegou até nós na estrela do Rei Demônio. E meio que eles têm uma afinidade ali. Eles respeitam o cara por cara ser um grande vilão da Terra. E o Naso ajuda eles a saquear o tesouro do reino subterrâneo, porque tem lá um material que eles usam como combustível. E eles decidem ajudar de volta. Então eles usam a nave deles para sequestrar a rainha e levar para o planeta deles. E levam o Naso junto. O Naso conhece o Rei Demônio de lá. O Rei Demônio manda construir pernas novas pro Naso, pernas de alienígena pra ele, e eles resolvem se ajudar. É porque tu é muito mal, eu sou muito mal, vamos fazer as coisas junto e tal. E quando um faz uma besteira, o outro vai lá e ajuda. E eles se unem pra lutar contra o Gombat, porque o Gombat é o símbolo da justiça. E mais pra frente, eles são derrotados, e daí aparecem os alienígenas do planeta Q, que são outros tipos de alienígena que vêm eles, vocês são vilões também, nós vamos ajudar vocês e tal. E esses vilões não percebem que eles estão fazendo uma burrada, né? Porque eles dominam o mundo deles, eles são super vilões e tal, eles vão ajudar o Naso. Eles vão ajudar o Naso e o Gombat vai contra eles também e destrói o império deles. Daí eles vão pegar ajuda com um vilão mais poderoso. E o vilão mais poderoso vai ajudar eles. Só que daí o Gombat vai lá e destrói o império desse vilão também. Se esses vilões não tentassem ajudar o Naso, eles poderiam viver como grandes vilões, dominar o mundo deles e tal pelo resto da eternidade. Mas eles decidem ajudar o Naso e arrumam confusão com o Gombat. Isso faz eles levarem uma surra sempre. E ao longo da história, cada vez vilões mais malucos, mais poderosos, mais bizarros vão ajudando o Naso. Então vai acumulando vilões do lado dele. E eles todos se ajudam e têm essa relação de lealdade entre eles. Que é uma coisa muito incomum para esse imaginário do super vilão que a gente tem. E outra coisa que vale comentário também é o desenho do Nagamatsu. Nas primeiras histórias, ele começa com uns formatos de 3 quadros horizontais sempre. Sabe, uma estrutura meio rígida. Mas ao longo das histórias ele começa se soltando. E depois ele começa a fazer uns experimentos formais até que interessantes. Tipo, essas páginas em que os quadros eles não são divididos em linha reta, são linhas curvas, sinuosas que separam um quadro do outro. Ou então, esses quadros em que tem um grande quadro no fundo e vários círculos com quadros menores. Inclusive, às vezes até é meio difícil entender a sequência para leitura. Sorte que ela é numerada. Mas mesmo assim, às vezes os balões se sobrepõem e é um pouco complicado de ler. Mas é interessante ver esses experimentos formais, né? Lembrando que essa versão adaptada para quadrinhos é de 47 e 48, né? Que antes ela tinha sido publicada no formato em Monogatari e antes disso os originais em Kamishibai. E nos Kamishibais cada página é um quadro só, né? São imagens inteiras. Outra coisa que vale destacar nesse desenho do Nagamatsu é o quanto ele trabalha com essa tradição do Kamishibai que faz com que tenha essas imagens que são completamente preenchidas. Porque no Kamishibai os desenhos eram pintados, eles eram todos coloridos. E quando ele migra pro
formato de quadrinhos, apesar de ser monocromático, ele ainda trabalha com essa ideia de cor. Ainda tem massas preenchidas, tanto que alguns deles eram feitos em coloridos no original, e outro ele trabalha com essas massas de preenchimento, essas manchas escuras. Em algum momento ele até faz imagens mais claras e começa a usar achuras por um tempo, mas logo depois ele volta para essa questão dessas massas de preenchimento, que tem a ver com esse desenho que é pensado para ser pintado. E não só ele que faz isso, a gente consegue observar que vários dos autores que vieram para os quadrinhos do Kamishibai, nas obras mais antigas deles, eles também trabalham com esses preenchimentos de massa escura. As primeiras histórias do Hakabaki Taro, do Mizuki, tem isso. Os primeiros capítulos do Kamuiden, do Shirato Sanpei, também são assim. Essa ideia de usar esses preenchimentos, de tentar colorir o quadrinho mesmo ele sendo monocromático. E o último capítulo mantém os textos do Suzuki. Aqui é minúsculo, eu mal consigo ler isso aqui, e com algumas ilustrações. Então, são imagens que têm a função de ilustrar o texto. Então, não é exatamente quadrinhos, ou é. Isso aqui é uma coisa que a gente vai discutir em outro vídeo depois. Mas então, a grande relevância do Ogonbate é justamente criar a ideia do super-herói no contexto japonês. Inclusive, no texto do pós-fácil do Suzuki, ele até comenta sobre a tradição do super-herói japonês e sobre a origem do super-herói japonês. Ele vai falar depois do Kamen Rider, dos Super Sentais e tal, e de quanto isso talvez esteja mais relacionado com o Ogonbate do que com a tradição dos super-heróis dos Estados Unidos. Essa versão original do Ogonbate é meio difícil de achar, mas ele teve várias versões posteriores, né? Vários autores continuaram da onde Nagamatsu parou, e nos anos 60 teve todo aquele revival com a série de animação, teve novos quadrinhos em que ele volta a ter o rosto de caveira. E vale a pena ir atrás para dar uma olhada e ter uma noção do personagem, né? E para parar para pensar que esse conceito que a gente tem sobre a origem do super-herói, talvez ele não seja tão exato assim, talvez ele não seja uma certeza tão grande quanto a gente acha que é. E por hoje era isso, agradeço quem assistiu até aqui, peço para quem puder curtir, compartilhar, que sempre ajuda um monte ao crescimento do canal. Quem tiver comentários pode fazer aí que eu vou responder na medida do possível. E obrigado e até o próximo vídeo.